E aí, minha rapaziada, vambora que é dia de clássico Botafogo e Vasco da Gama, 16 de fevereiro de 2023 e vamos para tudo que você precisa saber sobre esse jogo aqui com a gente, análise, desfalques, quem joga, quem não joga, curiosidades, vamos para cima. Tem situação envolvendo o reforço do Botafogo também, a lateral direita do Botafogo que tá para ser reforçada, e a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo. Nesse momento, cara, quantos somos? Certo? Quantos somos? A gente está com, nesse momento, 85.366 inscritos, rapaziada. Então, vamos tentar chegar a 85.400 hoje, tá legal? Você que tá chegando hoje no canal, buscou informações ali de Botafogo e Vasco, achou aqui o canal. Meu nome é Daniel Brown, sou jornalista, falo do Botafogo aqui nesse canal. Aqui é a casa do Botafogo, o canal Brown e Fogo. Vamos tentar chegar a 85.400 inscritos. Vamos pra cima? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos falar do clássico, vamos falar também, né, do lateral direito que o Botafogo está buscando, que é o Di Plácido, e também a respeito do clássico entre Botafogo e Flamengo. Inclusive a gente começa falando sobre isso, tá? Já estava praticamente confirmado, né, e agora de fato foi confirmado pela Ferg, já está lá, dia 25 de fevereiro, Botafogo e Flamengo se enfrentam em Brasília. Deixa eu só conferir se tem horário já, né? Mas esse jogo vai acontecer em Brasília, né? O último jogo do Botafogo em Brasília foi 4-0 para cima do Boa Vista, há 3 semanas mais ou menos. O Botafogo enfrentou no ano passado o Flamengo em Brasília, no Campeonato Brasileiro, ganhou de 1-0 com o gol do Erisson. E o Botafogo e Flamengo vai ser no dia 25 de fevereiro, às 18 horas, beleza? 18 horas, portanto, dia 25 de fevereiro, a gente vai ter esse confronto que pode contar com um time alternativo do Flamengo, o que, em tese, fere o regulamento da Ferg, né? De você colocar o time junior, né, numa rodada, né, depois da terceira, quarta rodada do Campeonato Carioca. Vamos ver se vai ter mão de ferro, né? Enfim, mas eu espero, assim, torço para que o Flamengo vá com o time principal, né, para que o Botafogo teste o seu futebol contra uma equipe de alto nível da primeira divisão, um time que vai brigar pelos títulos que vier a disputar. E eu torço bastante, né? Eu acho que é um teste bem interessante, né, para que, e até para o jogo ser valorizado, sabe? Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre o reforço que o Botafogo está buscando para a lateral direita, que é o Leonel Di Plácido, lateral direito argentino de 29 anos que atua no Lanús, tá? Eu não gostei muito do que eu vi, do que eu pesquisei, tá? Mas enfim, é o que o Botafogo está buscando. E o César Luiz Merlo, que é um dos principais jornalistas aí que cobrem mercado de transferências no futebol sul-americano, né, na América Espanhola, vamos colocar assim, e ele falou que há um acordo entre o Di Plácido e o Botafogo. O Lanús também está de acordo, mas existe um aspecto aí que pode frear a negociação nesse momento e pode fazer com que ela demore mais tempo. Que o Lanús tem uma situação que eu não sei exatamente o que é, se é um transfer ban, enfim, mas é uma situação que o Lanús tem em termos jurídicos com a AFA de contratações, certo? E aí, se ele não puder contratar um outro lateral direito, eles vão manter o Di Plácido, beleza? E aí seria aquele empréstimo com passo fixado, tudo mais. O jogador quer ir para o Botafogo, o Lanús não se opõe e o Botafogo quer buscar o atleta. Portanto, ele se aproxima, não é aquela negociação que você tem impasse sobre valores, não, a gente quer vender em definitivo, a gente não quer emprestar, não é isso, certo? O que está rolando é uma outra situação envolvendo o Lanús e a Associação Argentina, né, a Associação do Futebol Argentino, beleza? E a gente pode trazer mais detalhes posteriores, certo? Então, vamos lá, tá bom? Vamos para cima. A questão é a seguinte, agora a gente fala aqui do Botafogo de Botafogo e Vasco, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse confronto, que a gente vai ter desfalques dos dois lados, tá? No lado do Botafogo, a gente já não tem o Gatito que está em tratamento de lesão, a gente já não tem o Eduardo e o Kaique que também estão em tratamento de cirurgia, o Carlos Alberto, que se lesionou naquele jogo contra o Nova Iguaçu, e o Patrick de Paulo, que está suspenso por um cartão bem infantil, né, no jogo contra o Bangu. Ele poderia estar presente, seria muito importante a presença dele, mas tomou aquele cartão bobo. E o Botafogo ele pode ir a campo com Lucas Perry, Rafael ou Daniel Borges, Adrielson, Victor Cuesta e Marçal. Tchê,
Gabriel Pires, Marlon Freitas, que entrou bem, inclusive no lugar do Patrick no intervalo do último jogo contra o Bangu. Numa ponta, Vitor Sá, na outra, o Piazon, que entrou melhor no lugar do Sauer, tá? Apesar de eu ainda ter minhas ressalvas. E o Tiquinho Soares no comando de ataque, beleza? Aí a gente pega aqui a equipe do Vasco, tá? O Vasco, ele tem alguns problemas por questão de inscrição. Um outro desfalque do Botafogo é o Segovia, né? O Segovia que não pode jogar porque por conta da questão da inscrição dele, né? Que foi lá no início do campeonato. E esse jogo é válido pela terceira rodada, um jogo adiado. Esse jogo era para ter acontecido lá em janeiro, certo? E aí, por isso, 3 goleiros do Vasco não podem jogar e um volante também não. A gente tá falando do Jair, tá? Que também se machucou a coxa, né? Já não jogaria. Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues não podem agarrar, certo? E aí você tem ainda o Marlon Gomes, né, que voltou da seleção sub-20, naturalmente seria usado, tá lesionado, ele se lesionou no jogo contra agora eu acho que foi no jogo contra a Colômbia, né, no Sul-Americano sub-20. O Robson e o Figueiredo também estão machucados, tá? Vai a campo o time do Vasco da seguinte maneira: Raul no gol, Pumita Rodrigues, bom lateral direito, a zaga com Miranda e o Léo Pelé, certo? O Robson Bambu tá machucado. E o Lucas Piton, jogando na lateral esquerda, ele que tá bem, né, nesses primeiros jogos de Vasco da Gama. A trinca do meio-campo pode se repetir, que justamente deu talvez um poder de efetividade defensiva maior, resguardou o meio-campo por mais tempo da equipe do Vasco, mas aí depois acabou que o fator Cano pôs isso por água abaixo. Mas Rodrigo, Barros e Galarza, beleza? E aí eu acho que atacar ali pelo lado direito, né, cara? E por isso que vai ser importante, por isso que eu falo que é importante o equilíbrio. O Botafogo, ele ataca muito pela esquerda, sabe? O lado direito ofensivo do Vasco é muito ofensivo, mas o lado esquerdo do Vasco é vulnerável, porque tem o Alex Teixeira para recompor por ali, ele não recompõe tanto. O Galarza, que, foi mal no último jogo. E o Lucas Piton, né, que é um atleta que sobe muito, vai muito ao ataque. Então era muito importante o Botafogo ter uma aproximação, alguém para dialogar ali pelo lado direito, como por exemplo o Marlon Freitas, junto com o Piazon. E cuidar dessas invertidas de jogadas, porque justamente o Vasco ataca da mesma maneira, a gente falou isso no último vídeo, o Vasco ataca de uma maneira muito parecida com o Botafogo. Construções de um lado para pegar a inversão de jogada para o outro lado, certo? Ou seja, você pode ter uma inversão dessa e aí pega um Pumita Rodrigues ultrapassando, pega um Gabriel Peck já posicionado para dialogar com o Pedro Raul. Então é muito importante o Botafogo estar atento a esse balanço, certo? Principalmente que o lado esquerdo do Botafogo é mais ofensivo do que o direito. E aí, de um lado esquerdo, o Alex Teixeira, né? Do outro, o Gabriel Peck e na frente o Pedro Raul, beleza? O que a gente tem é o seguinte, né? O Alex Teixeira e o Gabriel Peck não são pontas. Então a gente está falando de 2 jogadores que eles vão fechar muito. Eles vão jogar muito por dentro e abrir o corredor para o Pumita Rodrigues e para o Lucas Piton passarem. Enquanto o meio-campo ele tem uma trinca, digamos assim, de volantes, de meio-campistas de médios, né? Para fazerem essa contenção, porque a gente vai estar falando de 2 laterais que avançam bastante, certo? Então o Botafogo, eu diria que o Botafogo ele tem que explorar não só em contragolpe o lado, mas o corredor central, porque mesmo que esses jogadores do Vasco estejam ali para marcar, ainda há um pouco de arame liso por ali, sabe? Principalmente do lado do Galarza, pelo que eu vi assim, o Galarza foi bem mal no último jogo contra o Fluminense, tá? O caso do Botafogo, por exemplo, é diferente. O Botafogo tem o Piazon que joga mais por dentro, mas o Vitor Sá é um autêntico ponta, né? O único ponta que teremos na partida, pelo menos iniciando o jogo, tá legal? E o Lucas Fernandes é uma novidade, tá? O Lucas Fernandes deve ficar no banco, ele inclusive postou a arte, ou seja, ele deve ser relacionado. Lucas Fernandes é uma boa possibilidade aí, claro, ainda sem ritmo, o cara perdeu boa parte da pré-temporada, não esperem que ele vá acabar com o jogo, mas é uma possibilidade para entrar no segundo tempo, dependendo do caso, para criação do corredor central, que é uma dificuldade do Botafogo nesse momento. E aí o Botafogo tem aqui na arbitragem, né? O jogo clássico da amizade vai ter na arbitragem o Yuri Elino como árbitro principal, Rodrigo Figueiredo como assistente número 1, Gustavo Mota Correia como assistente número 2 e o VAR será o Rodrigo Carvalhais de Miranda. Lembrando que em clássicos, mesmo na fase de grupos, nós temos arbitragem de vídeo. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Vamos ficando por aqui, a gente volta mais tarde. Lembrando, esse jogo você acompanha ao vivo e com imagens diretamente da Cazé TV. Eu estarei comentando o jogo ao lado de Juninho Pernambucano e
O narrador vai ser o Luiz Felipe Freitas, o Pedrosa na reportagem, o Casimiro de casa. Enfim, vai ser muito bacana esse jogo aí do clássico da amizade. E você acompanha também o pós-jogo aqui no canal Brown e Fogo, que a gente posta logo assim que o jogo encerrar. Valeu? Tamo junto, um abraço e fui!